requisitos para o culto. Não é? Nós estamos ainda, né, dentro do tema central, a eclesiologia, e dentro da eclesiologia, que é o estudo da igreja, nós estamos agora vendo o culto. E nós vimos que para cultuarmos a Deus, existem alguns requisitos básicos, não é, para nos apresentarmos diante de Deus. Isso não é esses requisitos não são colocados pela igreja, a denominação. Não. Esses requisitos são colocados pela própria palavra de Deus. Não é? Deus exige dos seus adoradores, não é, requisitos para estar em sua presença. Por quê? Porque Deus é um Deus ordeiro, é um Deus santo, é um Deus que preserva o seu nome, é um Deus que leva em grande consideração, né, a sua aliança. Então, para estarmos diante dele, a própria aliança que ele fez conosco, que ele nos deu, né, trazem requisitos de como nós devemos nos prostrar diante dele. Essa seria a verdade. A gente também tem na história da igreja, de Gênesis e Apocalipse, tanto no Velho como no Novo Testamento, né, algumas pessoas, alguns personagens que se apresentaram diante de Deus de qualquer forma. Né, e Deus os fulminou, porque ele não aceita esse tipo de coisa. Nós também vimos também na história do povo de Deus, principalmente de Israel e também hoje da sua igreja, que assim como Israel se apresentava a Deus de qualquer maneira, sacrificando de qualquer forma, Deus rejeitou esse culto. Está lá em Isaías capítulo 1, né, verso 13, ele fala sobre isso. Não é? Deus não aceitou, não é, chegar à sua presença, não é, como se ele fosse qualquer Deus, como os deuses criados pelas religiões. Não, ele não aceita isso, porque ele é único, ele é específico. Ele fala também isso em sua lei. Né? A abertura dos 10 mandamentos, ele fala sobre isso. Ele é o único Deus, o único. Né? Então, por isso ele exige que nós estejamos em sua presença com os requisitos que ele mesmo pontuou para nós. Então, nós estamos tratando sobre isso. No Novo Testamento é a mesma coisa. Os princípios do culto, os requisitos são os mesmos. Né? E é interessante que há uma carta no Novo Testamento, né, que ela vai pontuar justamente essa como a igreja deveria se conduzir diante de Deus. Né? Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, né, a igreja de Corinto, né, ele vai justamente tratar especificamente, não é, do culto. Não é, do culto, que para Paulo o culto não era simplesmente ir domingo para a igreja, ver a escola dominical, ir para casa e voltar à tarde, assistir o culto à noite e ir embora. Não. Para Paulo, como para toda a escritura, o culto a Deus é um estilo de vida. Né? O cristão é chamado, né, a ter esse estilo de vida, né, de eternamente cultuar a Deus em todos os seus atos, em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações. Então, Paulo está falando sobre isso. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, né, ele vai tratar, ele vai pontuar, ele vai trazer a igreja para o prumo, porque havia muita confusão, muita bagunça, né, no culto da igreja de Corinto. Né? E é interessante que nos comentários da Bíblia atualizada, né, da Bíblia NAA, a Nova Almeida atualizada, falando referente ao contexto da igreja de Corinto, ele vai pontuar aqui algumas coisas que eu vou ler aqui para os irmãos, para a gente ter aqui como é sério, né, essa questão do culto a Deus. Diz assim: a igreja é o santuário onde o Espírito de Deus habita. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em consciência. Por isso, as pessoas que constituem a igreja devem trabalhar pela unidade, edificando-se mutuamente. Então, Paulo vai falar aqui de três coisas aqui básicas. Primeiro, a igreja é o santuário onde o Espírito de Deus habita. Aí você pode pensar, a igreja a construção, o edifício? Não. O nosso corpo. Paulo está falando aqui de nós como sendo receptáculos do Espírito Santo de Deus, não é?
Então, nós somos a igreja do Senhor, nós, eu e você, individualmente e coletivamente. Ele fala isso aqui, né? Então, ele fala também aqui, e como igreja do Senhor, não é? Nós devemos ter duas atitudes aqui: trabalhar pela unidade da igreja e trabalhar pela edificação da igreja. Isso tudo mutuamente. Então, o culto, irmãos, ele deve trazer ao nosso coração, à nossa mente, esses princípios. Senão a gente perde, a gente cai na banalização, achando que eu posso cultuar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não é assim que as coisas funcionam. Não é? Por isso que é tão importante o culto comunitário, porque nós vemos ali, nós visualizamos ali, não é, a configuração do cumprimento da profecia de Deus em trazer para si, reunir para si todos os povos, todas as raças, línguas, tribos e nações. Então a igreja, ela é o cumprimento dessa profecia, é algo visível. Quando nós estamos ali reunidos como corpo de Cristo, isso é que é interessante, como corpo de Cristo. Então nós nos colocamos ali como os membros desse corpo. Então nós devemos ali trabalhar pela unidade da fé, das nossas convicções de confiança em Deus, trabalhar pela unidade da pregação da palavra, da, da, do batismo, da ceia, desses princípios que regulam a igreja, e também pela edificação da igreja. O que é a edificação da igreja? A pregação da palavra de Deus vai trazer essa edificação, essa construção, essa maturidade. Por isso que é importante. Então, quando nós estamos em culto, né, nós devemos ter, a princípio, esses três princípios. Eu sou o templo do Espírito Santo, né? Eu devo trabalhar pela unidade da igreja. Aqui já fala do culto, o culto comunitário, tanto em família como lá no templo, e também pela edificação da igreja. Esse aqui é o ponto aqui. Mas Paulo vai mais além, e ele vai tratar de como nós devemos nos conduzir no culto. Aqui vai o culto coletivo, a Assembleia Solene Reunida. Devemos nos conduzir nos cultos de um modo que os descrentes presentes cheguem à fé. Olha só. Então, aí é a forma de nós nos conduzirmos no culto, né? De tal maneira que quem nos está visitando, que seja descrente, né, alcance e chegue à fé. A fé que nós professamos. Né? Então, por isso que deve haver alegria, deve haver cântico, deve haver louvor, mas todos, né, na unidade do pensamento, na unidade do Espírito Santo, cultuando a Deus com esses requisitos. Ele vai mais além. Que o culto coletivo no culto coletivo, né, não deve ser usado os dons para exibição pessoal, né? Nem para julgar quem tem o melhor dom ou quem tem o maior dom, e sim para edificar a igreja. Isso é, nós não devemos estar olhando, não é, para o fulano que ora bem, o fulano que não sabe orar. Isso não importa, não é? Para a questão da condução dos irmãos no culto, né? A oratória, não é? A misericórdia. Não, os dons não é para exaltar as pessoas. E nós não devemos observar os dons dos outros dessa forma, mas antes pelo contrário. Os dons são colocados por Deus na vida de cada um para a edificação e a unidade da igreja. Então, o culto é muito sério. Nós vimos na aula passada aqui dois requisitos básicos para o culto a Deus. Nós vimos a santidade e a mediação de Cristo. Então, são duas coisas aqui importantíssimas. Tanto que nos requisitos básicos, essas são as duas primeiras. A santidade, da qual ninguém verá a Deus, está lá em Hebreus, e a mediação de Cristo, da qual ninguém cultuará a Deus. E nós vimos que a santidade está atrelada à mediação de Cristo. Porque sem a mediação de Cristo, irmãos, ninguém é santo e ninguém cultua a Deus. Então, são os dois requisitos primeiros básicos com relação o culto, aos requisitos do culto a Deus. Hoje nós vamos estar vendo, não é, o preparo, a comunhão e, se der tempo, a humildade. Não é? Eu estou baseando a nossa aula, né, na apostila do pastor Leandro Lima.
grande doutrina da graça, não é? Na questão da escatologia. Então, a necessidade de preparo. O que é que isso tem a ver, né, com o culto? Que preparo é esse que esse requisito está nos exigindo, né? Então vamos lá. Como entendemos que a adoração não é uma atividade meramente subjetiva ou especulativa, mas um encontro real de Deus com seu povo? E como entendemos, com a singularidade do caráter de Deus, o preparo se torna algo essencial para o culto? Então, aqui são duas coisas aqui básicas que nós devemos entender. Primeiro, o culto é um encontro real com Deus. Não é nada subjetivo, não é nada especulativo, né? Como talvez muitos entendam. E também entendemos que é uma singularidade do caráter de Deus, não é? Estar com o seu povo. É algo singular de Deus. É algo que ele deseja isso. Então, tendo esses dois entendimentos, nós entendemos que o preparo se torna algo essencial para o culto a Deus. O meu preparo pessoal. Como eu me preparo para cultuar a Deus? Qual é a minha disposição? Quais são as minhas motivações? Qual é a minha expectativa? Não é? Como eu me preparei para isso? Logicamente, o nosso preparo também não vai se pontuar apenas aos domingos de manhã e à noite. Não. O nosso preparo é um preparo cotidiano, todos os dias, toda hora. Não é? Nós estamos diante de Deus num culto permanente. Então, o nosso preparo para cultuar a Deus é algo permanente. Não se limita simplesmente a uma reunião de oração, a um culto familiar, ao culto dominical. Não. O meu preparo a Deus, para cultuar a Deus, é constante. Van Groningen é um estudioso, um teólogo, ele fala o seguinte sobre esse preparo para estarmos diante de Deus. É necessário separar tempo para cultuar a Deus. Então, olha, é necessário, isso aqui já é o preparo, é necessário tempo para nós cultuarmos a Deus. Separar um tempo para cultuar a Deus. Ele vai mais além. Expressar amor toma tempo. Então, é outra coisa é outro requisito desse preparo. Expressar o nosso amor a Deus. Né? Expressar devoção toma tempo. Então, o preparo é devocional, é amoroso, né? É necessário tempo para expressar adoração e para nos colocarmos sob completa submissão a Deus, como é expresso em vários atos de adoração. Então, ele está dizendo aqui que esse tempo que nós temos, nós devemos reservar um tempo para adorarmos a Deus, um tempo pessoal. Por quê? Porque na minha adoração, eu vou expressar o meu amor, eu vou expressar o meu contentamento, eu vou expressar a minha adoração, eu vou expressar a minha devoção a Ele. Se isso é assim no meu culto pessoal, isso vai se dilatar no culto na Assembleia, que nós vamos estar indo todos com a mesma convicção, todos com o mesmo entendimento, né? Que ali é um tempo que Deus reservou, né, para nós estarmos na sua presença, para cultuarmos o seu nome, adorarmos o seu nome, reverenciarmos o seu nome, contemplarmos o seu nome. Não é? Isso aqui que ele fala aqui. Não é? Esse tempo precisa ser separado tanto antes quanto durante o momento da adoração pública. Tá vendo? Começa em casa, na minha vida pessoal, e chega na igreja, ele desabrocha. Não é? Ele desabrocha. É preciso que os homens, nós, se apercebam da necessidade que tem de se chegar até a presença de Deus e dos benefícios recebidos através disso. Olha só, quando eu vou ao culto, eu vou por uma necessidade pessoal de adoração, de devoção, de contemplação, de louvor, mas também, né, pela necessidade que eu tenho dos benefícios que eu recebo dele em minha vida. Isso é preparação para o culto. Que benefícios? Que benefícios Deus tem para mim quando eu chego? Então, eu devo chegar no culto também com essa expectativa. É certo que Deus quer ser louvado. Entretanto,
ele não é o maior beneficiado na adoração, uma vez que não acrescentamos nada que já não possua. Quem é o maior beneficiário na adoração a Deus? Nós somos grandemente beneficiados porque recebemos coisas que necessitamos em grandíssima escala. Por isso as pessoas honram a Deus quando chegam para a adoração, famintos em atitude de expectativa, cônscios da sua necessidade, esperando o agir de Deus. Olha só que coisa interessante aqui. Essa preparação que nós devemos ter no culto. Isso aqui está muito interessante. Por isso os crentes honram a Deus quando chegam à sua presença para adoração, famintos dele, da sua palavra, em atitude de expectativa de que vai receber algo dele, consciente da minha necessidade, esperando que Deus haja sobre ela. Olha só, irmão, que coisa tremenda isso aqui. Então, quando nós vamos ao culto, não é? Essa deve ser a nossa atitude. Nós devemos ter esse preparo. Não é? Eu chego no culto, né? Claro, isso aqui é corretíssimo, esperando que Deus me abençoe, não é? Diante da minha necessidade que eu estou expondo a Ele, dentro da minha fraqueza, das minhas debilidades, das minhas limitações. Eu preciso que Ele me socorra aí. Eu preciso que ele atenda às minhas necessidades e eu espero o seu agir em minha vida. Culto a Deus. Preparo para o culto a Deus. Isso é fantástico, isso é tremendo. Não é? Porque nós somos os maiores necessitados de cultuar a Deus. E nós somos os beneficiários desse culto. Não é Deus, irmãos. Porque ele já tem tudo. Nós que não temos nada e precisamos dele para isso. Então, vocês estão entendendo o que é o preparo para o culto? É nessa atitude, conscientemente, de quem é Deus, de quem eu sou e da necessidade que eu tenho diante dele. Por isso que eu não devo me apresentar a ele de qualquer forma, de qualquer maneira, porque eu sou necessitado. É interessante isso. Se alguém bater em sua porta pedindo ajuda, observa como ele vai se conduzir. Em humildade, não é? Ele vai se conduzir em fraqueza, ele vai expor a sua necessidade e ele vai ter uma expectativa de que você atenda pelo menos o mínimo que ele necessita. E ele vai te pedir alguma coisa. Da mesma forma, como um pedinte chega, né, desesperado por ajuda, nós devemos chegar diante de Deus da mesma forma. Da mesma forma. Por quê? Ele nos santificou quando nos converteu. E 2, Cristo é o nosso mediador. Cristo é quem media o nosso culto. Então, irmãos, isso é saudável demais para mim e para você. Por isso que o culto a Deus, a gente não deve perder a dimensão de estar em comunhão uns com os outros ali. Porque nós precisamos ali, como o corpo de Cristo, não é? Não é? Está nos colocando diante de Deus. Lloyd Jones também, não é? Ele fala sobre isso aqui, eu achei assim tremendo o que ele fala aqui, a respeito dessa preparação para o culto a Deus. Não é? Ele diz assim, abre aspas, não há nada vital na religião e na adoração de tais pessoas. Ele fala desse preparo para o culto. Elas nada esperam, nada recebem e nada acontece com elas. Isso aqui é a displicência do despreparo e ao culto na casa de Deus. Vão à casa de Deus não com o propósito de terem um encontro com Deus, não com o desejo de esperarem nele. Isso nem passa por suas mentes, nem entra em seus corações que algo possa acontecer no culto. Então, isso aqui é um despreparo. Né? Ele está chamando essa atenção aqui do povo de Deus para não ir para o culto, não é? Despreparado, sem qualquer expectativa. Dizem, essas pessoas que vão para o culto despreparadas, dizem, é sempre que fazemos isso, fazemos isso todos os domingos de manhã. É nosso costume. Fazemos isso todos os domingos à noite. É nosso hábito. É uma coisa certa a fazer, ir para o culto de manhã e para o culto à noite. Mas a ideia de que Deus possa subitamente visitar seu povo e descer sobre ele, né? A emoção de estar na presença de Deus e sentir sua proximidade e seu poder nunca entram em suas
imaginações em seus corações. Isso chama-se religiosidade. Ela cauterizou o coração e a mente de muitos crentes, muitos crentes. Essa expectativa, né, da intervenção de Deus, né, ali a qualquer momento, né, na vida pessoal de cada um, isso se perdeu no culto. Não é? Isso tornou algo muito mecânico. Não é? Nós oramos, nós louvamos, não é? Nós damos o dízimo, né? Nós celebramos a ceia, nós celebramos o batismo, mas isso está tudo muito mecanicamente, como se nós estivéssemos cumprindo tabela. Falta o preparo, não é, espiritual, o preparo devocional para chegarmos no culto esperando que Deus intervenha sobrenaturalmente na nossa vida, acolhendo as nossas necessidades, suprindo as nossas dores, enxugando as vossas lágrimas. É essa expectativa que nós devemos ter quando vamos ao culto. Ele continua falando aqui ainda, Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: devemos examinar-nos a nós mesmos. Será que vamos à casa de Deus esperando que algo aconteça? A grande maioria não vai esperando isso, vai cumprir um ato religioso. Ou será que vamos simplesmente para ouvir um sermão, cantar nossos hinos e encontrar amigos? É justamente isso que a maioria faz. Com que frequência pensamos em termos de nos reunirmos para encontrar com Deus, para adorá-lo, estar em sua presença, escutar o que ele tem a nos dizer? Pouquíssimos fazem isso, porque perderam, né, esse preparo. Né? Não estamos correndo o incrível risco de nos contentarmos simplesmente porque nossas crenças são corretas. Olha aqui. Estamos nos contentando com as nossas crenças, porque estão corretas. Mas pouco importa se Deus vai agir, vai intervir, vai chegar e nos tomar sobrenaturalmente no culto. A gente não está preocupado com isso, a gente não tem essa expectativa. Olha o que ele vai dizer aqui: nossas crenças podem ser corretas e ainda assim podemos perder a vida, a parte vital, o poder, aquilo que realmente faz a adoração, né, ser o que ela tem que ser, em espírito e em verdade. Então, irmãos, por isso que nós nos preocupamos com isso, né, com esse preparo para cultuarmos a Deus. É algo tranquilo, é algo simples de fazer, muito simples. Não é? Estarmos diante de Deus assim, realmente agradecidos a Ele pelo que Ele fez na nossa vida, tomando a consciência de quem Ele é, do que nós somos e da necessidade que temos dele em todos os aspectos da nossa vida. Isso nos prepara para cultuar a Deus, pessoalmente e coletivamente, individualmente e na Assembleia dos Santos, na igreja. O segundo ponto aqui, seria o quarto ponto aqui dos nossos requisitos, vimos a santidade, a mediação e o preparo. Você vê que tudo isso está nos conduzindo a uma relação mais profunda, mais próxima com Deus, mais espiritual e mais verdadeira. Espiritual porque Deus é espírito. Verdadeira porque sua palavra está nos moldando a isso. E nós estamos nos entregando a ela. Ela está nos convencendo dessas coisas. Está quebrando o jugo, né, da religiosidade, né, da nossa ignorância a respeito do culto a Deus. E nos levando, né, a essa adoração mais livre, mais agradável, mais bendita, mais alegre, esperando, tendo uma grande expectativa em que Deus vai agir e está agindo em minha vida, suprindo as minhas necessidades. Isso é agradável a Deus, isso, irmãos. Se nós olharmos os Salmos, né, nós temos caminhado nos Salmos todas as quintas-feiras, né, no estudo expositivo, nós temos visto isso. Né? Nós temos visto como os autores dos Salmos, eles buscam a Deus, né, devido à sua necessidade, à sua fragilidade. E eles correm para Deus assim, com muita sinceridade. Eles começam adorando a Deus, depois ele abre o coração, e por fim, no final do Salmo, né, quando se encerra um Salmo, eles estão naquela expectativa que Deus vai ouvir, Deus vai suprir, Deus vai socorrer, Deus vai ajudar, Deus vai salvar. É isso. Os Salmos nos ensinam muito esse preparo para a adoração a Deus, para o culto a Deus.
É maravilhoso isso, né? Para a nossa vida, para mim e para a sua vida, para que nós não percamos a dimensão do que é o culto em comunidade e do que é o nosso culto pessoal no nosso dia a dia. Por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de congregarmos. É o que nós vamos falar aqui agora, né? A comunhão, né? É o nosso quarto ponto aqui, a necessidade de comunhão. Nós precisamos de ter comunhão uns com os outros. Isso é algo que Deus colocou em nosso coração. E quando nós nos excusamos a isso, nós padecemos, nós defiamos a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar de congregar, irmãos, em hipótese alguma, nem mesmo com essa pandemia. Não é? Nós estamos aqui online. É uma forma de nós estarmos aqui vendo aqui uns aos outros. Nós estamos congregando, mesmo, né, com as limitações de estarmos pessoalmente olhando um para os outros. Mas há uma necessidade premente no crente, uma necessidade vital, a necessidade da comunhão, de estar junto como membros do corpo de Cristo. Vamos lá. O culto público é apresentado pela igreja como corpo de Cristo. Então, quem cultua a Deus ali, na igreja, é o corpo de Cristo. Olha só, a dimensão, né, dessa comunhão, a dimensão da santidade, da mediação, do preparo na comunhão. Quem cultua a Deus ali é o corpo de Cristo, irmãos. Deixa de ser individual e passa a ser agora coletivo. É o corpo todo ali junto, unido. Tudo no culto envolve comunhão. Tudo no culto envolve comunhão. E se não houver comunhão entre os membros e a cabeça, que é Cristo, e também em relação aos próprios membros um ao outro, não haverá culto. Não existe culto. Isso é claro. Isso é algo evidente. Então, por isso, nós necessitamos de termos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque nós estamos sendo regidos pelo cabeça, que é Cristo, e obedecendo, né, a sua ordem. Comunguem uns com, amem uns aos outros. Comunhão com o corpo de Cristo. Se não há essa relação com o cabeça e com os membros, uma relação vertical e horizontal, não é culto. Porque se perde a comunhão. Se eu perco a minha comunhão com meu irmão, logicamente eu vou perder com Deus também. Porque elas estão intrínsecas, elas estão entrelaçadas. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho que amar o meu irmão. João fala isso na sua primeira carta. Como é que eu não posso dizer que amo a Deus e odiar o meu irmão? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e não tenho comunhão com o meu irmão? Então tem alguma coisa errada aí. Você não converteu. Você não tem comunhão com Deus e não tem comunhão com o Senhor, porque se nós amamos os nossos irmãos, é porque o cabeça está alimentando em nós esse amor. Nós temos comunhão com o Pai e com o nosso irmão. Nosso irmão. Não é? A comunhão dos crentes na Bíblia é acentuada pelo uso da expressão uns aos outros, ou um ao outro. Por causa da comunhão em Cristo, Paulo incentiva os crentes a aceitarem uns aos outros. Romanos 15, 7. Olha só. Por causa da comunhão com Cristo, Paulo incentiva, ele orienta, não é? ele insta que os crentes aceitem-se uns aos outros, independente de qualquer situação, de qualquer classe, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer idioma. Isso não importa. É corpo de Cristo. É membro do corpo de Cristo. Ele vai mais além. Ele também orienta, ele também mostra, ele também manda amar um ao outro. Efésios 4:2, Efésios 4:15, Efésios 4:16 e Efésios 5:2. São textos assim graciosos demais. Por quê? Porque revelam a mutualidade na comunhão do corpo de Cristo. Isso aqui que é interessante. Uns aos outros, semelhantemente. Isso está cheio no Novo Testamento. Essas duas expressões. Um ao outro, uns aos outros e semelhantemente. Isso pontua, né, a mutualidade na comunhão com Deus. Paulo também orienta, né, a não julgar um ao outro. Não julgar aqui, irmãos, é não julgar com a intenção de punição.
Não é? É julgar a intenção de fofocar, de criticar, de apontar o pecado. Não é? Isso aqui, não faça isso. Por quê? Porque existe na igreja, não lideranças que podem chamar, que podem disciplinar o irmão em falta. Não é? A nossa posição aqui não é julgar ninguém. Por quê? Porque nós também somos alvo de julgamento, porque ninguém é perfeito. Nós somos pecadores, um do outro aqui. Nós devemos ter misericórdia, compaixão e sustentar os irmãos. Né? Paulo fala sobre isso aqui. Não julgar um ao outro. Ele fala em edificar um ao outro. Olha só. Então ele fala aqui em aceitar um ao outro, amar um ao outro, não julgar um ao outro e edificar um ao outro. Isso aqui está em Romanos, capítulo 14, verso 19. Sem dúvida, o autor fala aqui da apostilha, o culto é vertical, pois ele é prestado a Deus e não às pessoas. Mas, sem uma vida de comunhão de serviço feito uns aos outros, a adoração não vai subir, não vai ser aceita. O culto é vertical e também é horizontal. Não que eu vou cultuar os meus irmãos, mas os meus atos em favor do meu irmão representam e mostram o meu culto a Deus. O meu culto a Deus. O meu culto a Deus. Então, irmãos, isso é que é interessante. Paulo ainda continua falando e diz assim, isso aqui, Cristo falando aqui em Romanos 15, de 1 a 7. Ele fala assim, portanto, no finalzinho, acolhemos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha o princípio do culto aqui. Acolham uns aos outros na relação horizontal. E agora vem a vertical. Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Comunhão. Não existe culto sem comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com irmãos. Eu não posso ter comunhão com Deus, odiar o meu irmão. Eu não posso ter comunhão com Deus e odiar a igreja do Senhor. Eu não posso ter comunhão com Deus e criticar a igreja, a liderança o tempo todo. E ver um monte de erro, ver um monte de coisas falhas, não é? Isso, você não está cultuando a Deus. Deus não está recebendo o seu culto, porque o requisito principal aqui é a comunhão com Deus. Vê essas falhas, vai orar. Pede a Deus compaixão, que abre os olhos, né, da liderança, da igreja. Né? Toma essa posição diante do Senhor. Nem Davi, irmãos, nem Davi nos Salmos, quando era perseguido ferrenhamente por Saul, né, se levantou contra Saul para matá-lo. Não. Ele orou a Deus, esperou que Deus agisse, né, na vida de Saul. Olha só que coisa interessante. Né? Então, irmãos, por isso, né, entendemos que a comunhão com Deus e com os irmãos é fundamental para um culto, para que o culto seja aceitável a Deus. Comunhão, irmãos, isso é algo assim extraordinário, extraordinário. Vamos ler aqui alguns textos aqui a respeito dessa passagem aqui de Paulo aqui, né, nos exortando aqui a aceitar aqui uns aos outros aqui. Romanos, abre aí em Romanos 15, 7. Observe que o Novo Testamento, irmãos, principalmente as cartas do Novo Testamento, elas são escritas em igrejas, né, com esse objetivo de instruir a igreja com relação ao culto, com relação à adoração, com relação à comunhão uns com os outros. Né? As igrejas do primeiro século, né, muita gente tem essa ideia. Eu queria ter nascido no primeiro século, para pertencer àquelas igrejas, para andar com Jesus Cristo, como se nada ali, como se tudo ali fosse perfeito. Irmãos, não era perfeito. Não tinha nada perfeito nessas igrejas. Eram igrejas complicadas, complexas. Né? Era uma igreja que necessitavam de disciplina, de doutrina, de prumo para andar com o Senhor Jesus Cristo. Ali era o princípio, não é, da evolução do cristianismo. As pessoas vinham de várias religiões. Não existia cristianismo ali. Então, ele foi sendo colocado ali pelos apóstolos, né? E a partir dali eles começam a doutrinar ali a igreja. Então, as cartas, todas elas são cartas doutrinárias,
para trazer os membros das igrejas locais, às quais as cartas eram escritas, para o prumo correto de como deveriam cultuar a Deus, como deveriam viver em comunhão uns com os outros, como deveriam se postarem diante do mundo lá fora. Então, a gente tem que pensar assim, a igreja do primeiro século não era perfeita, não era perfeita, não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Eles estavam em crescimento espiritual, não é? Eles não tinham o que nós temos hoje, a Bíblia completa. Né? Talvez o Paulo tivesse ali todo o Velho Testamento, não é? Depois algumas cartas foram escritas por ele, depois o Novo Testamento chegou lá no ano 50, no ano 60. Então você vê aqui a carência que eles tinham, né? de terem mais acesso, né, a esses documentos para estarem lendo e estudando o tempo todo. Mas nem por isso Deus deixou de abençoar, Deus deixou de edificar a sua igreja. Né? Então nós temos hoje muito mais recurso para nós termos uma adoração mais viva e alegre diante do Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus Pai. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Romanos, judeus e gentios numa só igreja. Essa era a tensão ali, naquela época. Não é? E Paulo diz, olha, Cristo morreu por todos. Acolham uns aos outros. Tanto os judeus acolhem os gentios, como os gentios acolhem os judeus. Acolhimento, comunhão, comunhão. Ele vai mais além aqui. Vamos lá para Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, verso 2. Diz assim. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Olha só. Olha a chamada de Paulo aqui. Vivam de maneira digna do seu chamado. Com toda humildade e mansidão. Aqui ele vai mostrar como é a maneira digna de se viver no culto a Deus e na comunhão com os irmãos. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Igreja de Éfeso, problema de comunhão, problema de convivência dos irmãos. Irmãos, é isso é igreja. Isso é comunhão. Isso aqui é comunhão e preparo. Paulo está preparando aqui a igreja na instrução para que nesse preparo haja comunhão e o culto seja agradável diante de Deus. Isso aqui é muito tremendo para mim e para vocês. Isso quebra o nosso coração, quebra a nossa prepotência, o nosso orgulho, né? Que nós às vezes nos achamos, eu sou muito bom, eu sou muito espiritual. Se não fosse eu, a igreja não era o que era. Você está completamente fora. Se eu pensar, irmãos, que a igreja do Canadá depende de mim, da minha pregação, eu estou completamente perdido e fora do contexto do meu chamado, da minha vocação, segundo a Escritura. Não é assim que a coisa funciona. Por quê? A igreja não é minha, eu não sou meu, o chamado não é meu, a vocação não é minha. Nada vem de mim, tudo vem de Deus. Por isso que ele fala aqui, vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Você é crente? Você foi chamado. Então, viva de maneira digna diante de Deus, diante dos homens. Essa é a comunhão. Eu não só tenho comunhão com os membros da igreja, eu tenho comunhão com todo mundo que me cerca. Crente e descrente. Mas a minha postura, a minha conduta de vida deve ser a mesma. Com quem é de dentro da igreja e com quem é de fora da igreja. Porque a minha conduta depende da minha conduta com Cristo. Ele vai mais além aqui. Ele vai dizer, olha, vivam dessa maneira. Sejam humildes. Sejam humildes. Olhem para quem é Deus, o que Ele fez na vida de vocês. E o que Ele está fazendo. Isso vai quebrar o nosso coração. Isso vai nos prostrar diante de Deus. Porque tudo que somos, tudo que temos, o que somos, vem dele. É por causa dele. Segundo, seja manso.
Seja manso, nós temos muita gente tem esse caráter iracundo, qualquer coisa, né, fica irado com a vida, com as pessoas. Né? Eu sofro dessa síndrome muitas vezes, ela me ataca, né? Principalmente no trânsito ou dentro de casa, né? Uma coisa que sai errado, eu já fico assim, já exaltado. Isso é um caráter iracundo, isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. A palavra manda ser manso. Veja só, ser manso não é ser capacho, não. Entenda bem. Ser manso, você sabe da sua razão, mas você, por causa de Cristo, você vai servir. Mesmo tendo razão nos fatos, ou sobre as injúrias, as calúnias, não interessa. Mas você tem essa consciência. Né? Você sabe quem você é em Cristo. Você sabe que você tem razão. Mas você não vai exigir nem bradar os seus direitos. Você vai agir com mansidão e vai servir aquele que lhe maltratou, que lhe injuriou. O que é que Jesus fala? Lá em Mateus 11, 28 a 30. Eu sou manso e humilde de coração. Paulo está aqui chamando os crentes a mesma característica de conduta de vida conforme o chamado e a vocação. Ele vai mais além, com mansidão e com longanimidade. O que é longanimidade? É você pegar um elástico, esticar, 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 vai até onde ele der conta. Isso é longanimidade, né? Eu digo assim, é o tempo o tempo para que sua ira venha ao seu coração, né? Ela vai acabar sem vir, né? Porque você vai alongando a sua paciência, vai, e a coisa vai, né, ficar por aí. E suportando uns aos outros. Suportar aqui, irmãos, não é aquela ideia de fulano é chato, eu vou suportar a chatura dele. Não, não é isso não. Não é isso não. Né? Se fulano é chato, senta com ele e conversa. Cara, você é muito chato. Vamos trabalhar isso aqui? Né? Suportar aqui, irmãos, é levar no ombro os irmãos. Por exemplo, se eu acho alguém chato e vou sentar com ele para conversar, eu estou levando ele no meu ombro. Cara, vamos sentar. Essa sua atitude, você está sendo muito chato. Não é? Isso é suportar. Né? Você não vai romper a amizade, você não vai romper a comunhão. Antes, pelo contrário, você vai nutrir, você vai preservar a unidade pelo vínculo da paz com esse irmão aí. Né? Você vai sentar com ele, você vai conversar com ele, você vai expor essas coisas, vocês vão orar junto e acabou-se. Isso é suportar os fracos, os debilitados, né? Suportar aqueles que estão com medo de vir à igreja, suportar aqueles que não querem vir porque não querem vir, não é? Suportar aqueles que estão fracos na fé, estão esfriando na fé. Isso é suportar esses irmãos aí. Suportar como? Levando, ligando, telefonando, sabendo como é que eles estão. Né? Isso é comunhão, irmãos. Comunhão do corpo de Cristo. Né? Comunhão do corpo de Cristo. Ele fala aqui também em não julgar. Vamos ver aqui, não julgar aqui. Verso 15 aqui, o que é que diz? Efésios 16. Não é isso, não. É Romanos 14, 3. Não julgar. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Que tipo de julgamento é que Paulo está apontando aqui. No contexto aqui. Tá, nós não estamos falando bobagem aqui. 14, 3. Ele diz assim: quem come não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o escolheu. Aqui tem a ver com a refeição, a comida. Então, nós podemos trazer aqui para os usos e costumes aqui, né? Do nosso dia a dia aqui. Não devemos desprezar, né, quem tem certas atitudes com relação à sua postura, né, na vida, com relação ao que come, ao que não come, ao que veste, ao que não veste. Né? Como também não devemos julgar, não essas pessoas. Né? Paulo está aqui, tá tratando isso aqui com muita, com muita clareza aqui. O verso 13 aqui, que é que ele fala aqui. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Julgar é tropeço diante do irmão. Deixa que Deus julgue a vida dele.
Se ele está em pecado, chega junto, ou se não, chama alguém da igreja, algum líder da igreja, conversa, ele vai lá e conversa com o irmão. Mas não julgue, não julgue. Isso é interessante aqui, porque isso gera fofoca. E fofoca destrói a igreja, separa a igreja, quebra a igreja, destrói a igreja. Irmãos, comunhão, mutualidade, não é? 1 Pedro aqui, para nós encerrarmos essa questão e passarmos aqui para outra aqui, a necessidade de humildade. 1 Pedro, né? Vamos ver aqui, 4:10, que é que Pedro fala aqui. 1 Pedro 4:10, ele diz aqui o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Olha só, comunhão aqui na igreja, no culto. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha só, irmãos. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deus derramou sua multiforme graça na igreja. Nós temos dons. Nós devemos servir. Isso é comunhão, irmãos, uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos. Comunhão. A igreja não vive sem comunhão. O culto não existe sem comunhão. Então nós já vimos santidade, a mediação de Cristo, o preparo, a comunhão. E vamos encerrar, irmãos, falando sobre a humildade. Humildade. Né? Humildade no culto a Deus. Isso aqui é bem interessante, porque se nós observarmos na Escritura, todos os personagens que tiveram diante de Deus, né, e receberam a revelação, se quebraram humildemente em sua presença. Todos eles, sem exceção. Todos eles. Todos eles. Né? É interessante, né, falar sobre a humildade aqui. Né? Abra lá em Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 3, 4, 7, 9. Vamos ver isso aqui com relação à humildade. Mateus, capítulo 4, 5, verso 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o que é ser pobre de espírito? A palavra para isso aqui nós podemos colocar aqui humildade. Humilde. Os humildes de espírito. E é interessante aqui a promessa que vem, né? A retribuição de Deus para esses. Porque deles é o reino dos céus. Você está vendo o valor, né, da humildade quando nós estamos na presença de Deus? Esse espírito pobre, não é? Essa fragilidade diante de Deus, não é? Com sinceridade de coração, sabendo quem é Deus e sabendo quem eu sou, sabendo que Ele é santo, sabendo que eu sou pecador, sabendo que Ele é o Deus Altíssimo e Ele me recebe em sua presença por causa de Cristo. Isso nos quebranta, isso nos faz pobre de espírito, porque nós não temos nada que oferecer. Antes, pelo contrário, nós temos que, a necessidade de Deus, nós temos que pedir a Ele. Pedir a Ele. O verso 4 aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, irmãos. Você já viu alguém duro, alguém com coração duro chorar? Não chora. Não chora porque é orgulhoso demais. E se chora escondido, para não mostrar para ninguém. Os que choram aqui são o quê? São os humildes, os de espíritos pobres, coração quebrantado, não é? Sabe, que reconhece a fraqueza sua e dos outros e se compadece, não é? E choram pela dor que sentem própria e pela dor dos outros. Isso é um espírito, isso é uma pessoa humilde diante de Deus, que se compadece com os outros. Vamos ver aqui também aqui o verso 7, olha só.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os mansos herdarão os que choram serão consolados. Deus sempre tem uma retribuição para essa conduta de vida. Não que nós vamos viver agora, irmãos, buscando isso aqui de uma forma, assim, eu quero isso aqui porque eu sou isso. Não, não é isso não. Mas quando Cristo nos converte, e que muda a nossa estrutura de vida, né, isso aqui deve fazer parte naturalmente da nossa devoção, da nossa comunhão com Ele, da nossa adoração e do nosso culto a Ele. E é interessante aqui como Deus ele retribui. Os povos de espírito, o reino de Deus pertence a eles. Os que choram serão consolados. Os misericordiosos, não é, alcançarão misericórdia. Você já viu alguém misericordioso, prepotente e orgulhoso? Não existe, irmãos. Porque os humildes fazem isso. Sentem-se, compadecem dos outros. Ele tem compaixão dos outros. O seu coração é quebrantado por causa da humildade. Né? Irmãos, humildade é algo assim que é essencial na nossa relação de comunhão, de culto a Deus, não é? De culto a Deus, não é? Nós não podemos viver, né, ou cultuar a Deus sem essa humildade em nosso coração, né? Na presença do alto e sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo, outra característica não poderia ser mais própria do que a humildade por parte dos que se chegam a ele. Olha só, aqui a consciência, que ele habita no alto e sublime trono, né? Ele é eterno e é santo. Essa consciência, quando eu vou cultuar a Deus, deve quebrantar o meu coração a humildade. Né? A humildade. A humildade é característica pelo senso de grandeza que os adoradores devem ter em relação a Deus, sabendo que ultrapassa o próprio entendimento. Isso no culto. Né? Essa característica da humildade em nosso coração é o senso que nós temos, né, da grandeza de Deus que ultrapassa o nosso entendimento. Nós não temos como, irmãos, entender a grandeza de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, nós não temos capacidade para isso. Isso vai reduzir a minha pessoa, né, ao pó. Porque eu não tenho como. Eu não tenho essa capacidade. Né? Entretanto, há algo mais que deve nos conduzir à devida humildade na presença do Altíssimo. Além dessa consciência do que ele é, da sua grandeza, há algo que nós devemos ter bem latente em nosso coração. É o conhecimento da nossa situação miserável de pecadores, mesmo sendo justificados por meio de Cristo. Isso não nos tira dessa realidade ainda. Ela vai mudar, mas quando Cristo voltar. Mas enquanto ainda nesse contexto, nessa realidade, nós somos justificados por Cristo, mas ainda pecadores. Trazemos em nós a miséria da nossa natureza pecadora. E isso deve nos quebrantar em profunda humildade diante dele. Que direito temos de entrar em sua presença? Quais são as nossas credenciais se Cristo não intervir por nós? Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Nenhuma. Nós precisamos, humildemente, de pedir a Cristo que interceda por nós nessa comunhão. Por isso que quando nós oramos, nós sempre oramos em nome de Cristo. Isso é um pedido, é um rogo, é uma súplica para que Ele medie diante de Deus a nossa presença e os nossos pedidos. Humildemente. Humildemente. Humildemente, irmãos.
Nós não nos apresentamos diante de Deus confiados em nossos próprios méritos, mas no nome daquele que derramou o seu sangue na cruz. Isso deve trazer ao nosso coração uma profunda humildade, porque não somos nós, mas é Ele. A Ele toda a honra, toda a graça. Então, irmãos, vamos abrir aqui em Hebreus 10, 19, para vermos aqui qual é o ensino aqui do autor de Hebreus à igreja em relação à humildade. Paulo fala isso o tempo todo nas suas cartas, né? Essa, essa, essa postura, essa conduta, não é, de estarmos diante de Deus em total humildade, né? Humildade. Hebreus 10, 19, diz aqui o texto. Acesso à presença de Deus. Presta atenção o que é que o autor vai dizer aqui. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, veja só, mas qual é a causa que eu vou entrar no santuário? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, humilde, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, santidade, né? Purificação da má consciência e o corpo lavado pela água pura, pelo batismo. Olha só, irmãos. Olha só que coisa que tremenda aqui. Nós temos acesso à presença de Deus pelo vivo e novo caminho aberto pelo sangue de Cristo. Não é pelos nossos méritos, mas é por Cristo. E nós devemos chegar à sua presença, não é? Com um coração sincero, humilde, em certeza de fé, em confiando no sacrifício de Cristo, no seu sangue derramado. O coração já foi purificado pelo seu sangue e o corpo foi lavado pelo batismo. Por isso que temos acesso à presença de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo. Isso traz para nós profunda humildade no nosso culto a Deus. Nós vimos a santidade, a mediação de Cristo, o preparo, a comunhão e a humildade ao Senhor. Tudo isso, irmãos, são requisitos básicos, né, para cultuarmos a Deus, individualmente em nossas devocionais diárias, como também na comunhão do corpo de Cristo. Qual é o objetivo de Deus, irmãos, em nos trazer e nos pontuar todos esses requisitos? Em receber a nossa adoração com alegria e nos abençoar. Quando nós cultuamos a Deus, irmãos, os maiores beneficiários somos nós mesmos, porque nós dependemos dele e ele nos enche com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu perdão e com as suas bênçãos. Deus nos chama à sua presença com uma grande expectativa de receber dele a sua intervenção, de receber dele o seu amparo, o seu consolo, a sua bênção, a sua graça, de receber dele a renovação da nossa vida, a nossa renovação espiritual e o seu avivamento. Vá para o culto, cultue a Deus com grandes expectativas para a sua vida. Irmão, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa manhã. Que Deus nos dê a graça de continuarmos cultuando a Ele com santidade, pela mediação de Cristo, tendo a consciência de quem Ele é, de quem nós somos, com a comunhão com Ele e com os irmãos e numa atitude de profunda humildade, porque é nós que precisamos dEle e precisamos muito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua boa mão sobre nós. Estamos longe, Senhor, um dos outros, separados nesse contexto. A nossa oração, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da Tua igreja. E o quanto antes, Pai, volta a nos reunir, Senhor. A nossa oração, Senhor, é para essa situação de insegurança, de instabilidade, de medo que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, nos ajuda, tenha misericórdia de nós.
Nos socorre, Senhor. Para com esse vírus, Senhor. Para, Senhor, com a mortandade que assola, Senhor, o mundo inteiro, Senhor. Para, Senhor, com o sofrimento de muitos, o desespero de muitos por perderem parentes, amigos, em virtude, Senhor, dessa pandemia, Pai. Socorre, socorre a tua igreja, socorre o teu povo, socorre, Senhor, todas as pessoas, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. E mesmo assim, nesse contexto, Pai, nos ensina a cultuarmos o teu nome, Senhor, com santidade, pela mediação de Cristo, com preparo, com humildade, em comunhão uns com os outros, Pai. Obrigado por quem tu és, Pai. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém.